Vencemos o Fortaleza, né? Graças a Deus, nesse jogo tenebroso. O Fluminense jogou muito mal essa partida, né? Eu acho que foi uma partida bem broxante, né? Não muito mal, o Fluminense não jogou muito mal, mas foi uma partida que deixou a desejar, né? Foi uma partida muito truncada, muitas faltas, muitos cartões. Teve até o cartão pro Fernando Diniz. Teve cartões para muitos jogadores do Fluminense, então foi um jogo muito truncado, né, de muitas faltas. Mas foi um jogo bem ruim, né, bem abaixo do esperado, né, duas equipes muito fortes. O Fortaleza é uma equipe muito boa, muito forte, né, bem ofensiva, que também não fez uma ótima partida. Também teve a questão do gramado, né, o gramado influenciou de certa forma, porque o gramado do Raulinho de Oliveira estava muito abaixo do esperado, né? Tava bem maltratado. Muita gente reclamando. Teve momentos que a bola tava quicando muito. Teve um momento lá que deram um passe pro Keno. O Keno foi dominar, a bola foi quicando assim. Na hora que ele foi dominar, quicou alto. Ele nem conseguiu dominar a bola. Então tava bem complicado para o Fluminense fazer seu jogo, né? Esse jogo de toque e tudo mais. Mas teve muitos destaques importantes nessa partida. Já o zagueiro Nino, muita gente não sabe, mas ele foi relacionado para a partida. Ele foi relacionado, estava prestes a ser titular, né, no jogo, iria jogar a partida, mas a diretoria meio que optou, né, a comissão técnica meio que optou para ele não jogar, porque ele vai se apresentar na seleção brasileira. Talvez ali foi alguma ideia que passou na cabeça da comissão técnica de que ele poderia se lesionar novamente. Optaram para preservar o Nino. Então ele não ficou nem entre os reservas, né? Mas ele foi com o time, então ele tava relacionado. Mas o que falar do Diogo Barbosa, né, cara? O Diogo Barbosa veio do Grêmio de uma forma que a gente achava que ele ia ser mais um bagre no time, né? Seria mais um cara que iria incomodar o time, que de alguma forma ia atrapalhar o desenvolvimento do time. E a gente não esperava que ele jogaria tão bem, né? Se daria tão bem com o elenco, se daria tão bem na questão do entrosamento. Ele já chegou bem, não levou muito tempo para adaptar, né? Adaptou bem rápido. E hoje marcou um gol da vitória, né? Ninguém esperava que fosse dele. Eu, inclusive, quando ele chutou, eu nem sabia que fosse ele, achei que tinha sido o Martinelli. E depois eu percebi que foi ele na comemoração. Foi com a perna direita ainda, que é a perna ruim dele, né? Ele é canhoto, lateral esquerdo. Chutou bem no canto, foi um belo gol, inclusive. E ele vem, cara, encantando aí os torcedores do Fluminense, vem mostrando muita raça, muita vontade de vencer, uma vontade de ganhar os jogos, de ajudar o time. O jogo contra o Olímpia, ele tem um vídeo que eu gravei aí no jogo, o vlog do jogo, ele dando um gás lá para defender, absurdo, né? Para ajudar na marcação, muito bom. Então é um cara que vem mostrando serviço aqui com a camisa do Fluminense, tá de parabéns mesmo. Eu confesso, ó, palmas para ele. Eu confesso que não imaginava que ele jogaria isso tudo, né? Mas graças a Deus ele calou a minha boca. Imagina se fosse um Thiago Santos da vida, né? Mas, cara, o que falar desse time, né? A gente, como eu falei, não fez uma ótima partida. Claro que os 3 pontos foram muito importantes, né? Muito importantes. Eu acho que é melhor você jogar ruim e vencer do que você jogar bem e perder, né? Teve muitas partidas que a gente jogou bem contra o Atlético Paranaense, inclusive. A gente jogou bem pra caraca, mas empatou. Contra o Goiás, a gente jogou bem, empatou. Contra... Teve um outro time também que a gente empatou, Então, contra o Flamengo também foi assim. Várias partidas a gente jogando bem, empate. Jogando bem, derrota. Então isso acaba entristecendo um pouco, né? Mas esse jogo foi o jogo pra gente... Claro, teve muito desgaste nessa semana de Libertadores, muito desgaste. Mas esse foi o jogo de vencer, não importa como. E esse jogo foi muito importante, né? A gente ficou aí em 5º lugar na tabela. Poderíamos estar até mais um pouco acima, né? Se não fosse um jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o elenco tá de parabéns. Samuel Xavier jogou bem. O Fábio foi, eu acho que o destaque da partida. Foi inclusive eleito o melhor jogador da partida. Eu acho que ele, para mim, foi o segundo melhor.
né? Se não o melhor mesmo, não acharia ruim colocar ele como melhor, porque ele fez grandes defesas, como sempre. Felipe Melo, David Braz fizeram uma boa partida. Não foi aquela partidaça, mas se defenderam bem, né? Dentro do possível. O André também foi muito bem. Germancano ficou um pouco sumido, achei um pouco sumido ele também, cansado pelo jogo de quarta. John Kennedy também foi bem participativo, mas não fez muita coisa, né? Não fez o gol, mas foi um jogador ali que conseguiu fazer o pivô, conseguiu fazer algumas jogadas interessantes. O Keno estava muito ruim hoje no jogo, eu achei que foi talvez o pior jogador do time. E também o Arias, né? O Arias jogou muito bem, eu acho que sempre ele não consegue fazer uma partida ruim, né? Ele só faz uma partida abaixo do esperado. Eu acho que é isso. O Arias não consegue fazer uma partida ruim no Fluminense. Ele sempre é um jogador participativo, sempre um jogador que busca jogo, que pega a bola debaixo do braço e tenta buscar o gol. É sempre assim os jogos dele. Sempre não, mas a maioria das vezes ele faz esse tipo de jogada, né? O que é importante, porque você tenta a jogada, tipo assim, ele tentou um lance lá que poderia ter sido pênalti, então ele pega a bola e tenta alguma coisa, né? Criar alguma coisa, tentar um pênalti, então isso é importante para o jogo. É um jogador muito importante para a gente. Mas no segundo tempo a gente teve as entradas aí de Lelê, de Martinelli também que foi razoável, né? Perdeu uma oportunidade ali de cara, de finalizar, de fazer o gol, mas não foi tão ruim no jogo, não foi bem. O Danielzinho, eu acho que entrou um pouco desligado no jogo, né? Errou alguns passes ali bobos. O Lelê, cara, o Lelê é um caso à parte, né? É um cara que é tricolor, né? Já assumidamente tricolor. É um cara que criou-se uma expectativa muito grande para cima dele, né? Eu, inclusive, achava que ele seria aí um ótimo atacante para o Fluminense, né? Pela altura dele, pela força física, né? Pela forma que ele vem jogando. E a gente tem que entender um pouco que ele não teve base, né? Ele não teve base em algum clube. Ele estava na várzea e já foi direto para um clube profissional. Então, de certa forma, ele não tem algumas características, né, necessárias para um jogador de futebol que tem uma base em algum clube, né, e depois foi para o time profissional. Então, isso deixa a desejar um pouco. Mas a gente não pode também ficar só preso nisso, né? A gente tem que avaliar também o jogador, a forma que ele está jogando, e ele não vem jogando bem. Ele perdeu um lance ali de cara que foi um pouco bizonho, né? A forma que ele estava. Ele recebeu a bola do Samuel Xavier e o cara veio por trás dele. Ele não viu a chegada do cara e o jogador do Fortaleza acabou tirando a bola do Lelê. Então foi um lance ali meio pífio, né? Meio esquisito. E em muitas partidas que eu vejo do Lelê, ele leva muito cartão amarelo, por falta boba, né? Claro que pode ter alguns momentos que não é ele que faz alguma coisa, mas acho que em muitos momentos ele que procura esse cartão amarelo, né? Tipo, ele faz uma falta boba, ele faz uma reclamação ali que não precisava, entendeu? Eu acho que se ele botar a cabeça no lugar, ele consegue jogar bola. Eu acho que é isso que falta pro Lelê. Ele botar a cabeça do lugar, treinar mais um pouco, focar em jogar bem, focar em melhorar. Se ele fizer isso, ele vai ser um dos ótimos atacantes que o Fluminense tem aí nesse campeonato. Espero que ele volte aí a melhorar. Claro que a gente perde a cabeça quando vê ele jogando, né? Porque a gente quer resultado, a gente quer gol. Ele é atacante, ele precisa fazer gol. Mas temos que, de certa forma, ter uma certa paciência com ele, né? É difícil, mas a gente tem que ter uma paciência e apoiar ele. Já o Fernando Diniz, agora ele vai para a seleção, né? Esse foi o último jogo aí, antes da data FIFA. Agora a gente vai ficar aí 13 dias sem Fluminense, né? Sem jogos do Brasileirão. O Fernando Diniz já vai para a seleção, junto com o André e o Nino, né? Para disputar aí as partidas, os amistosos da seleção brasileira. Né? Se eu não me engano é Bolívia e Peru. O Alexander, inclusive, foi convocado no meio do jogo. No meio do jogo, ele já tinha sido convocado ali pela seleção pré-olímpica. Um jogador, Danilo, acho que foi cortado. Aí convocaram ele, né, o Alexander. Então, mais uma convocação aí para o Alexander na conta. Né? Ele é um jogador muito promissor, muito bom, que também não fez uma boa partida. Né? Talvez pode ter sido por ele
está voltando de lesão, né? Acredito que isso pode demorar um pouco para ele recuperar esse ritmo que ele tinha antes, né? Ficou um bom tempo, ele ficou acho que 3 meses parado, então influencia, né? Mas esse jogo foi importante para ele retomar esse ritmo, né? Eu espero que nas próximas ele ainda melhore, né? Melhore ainda mais o ritmo e volte a jogar bem como estava jogando antes da lesão. Com o cartão amarelo que o Diniz levou nesse jogo contra o Fortaleza, ele não vai estar presente na partida contra o Vasco, né? A próxima partida do Fluminense no Brasileirão é contra o Vasco e ele não vai estar nesse jogo. Assim como o Samuel Xavier também está fora, né? Os dois levaram cartões amarelos, então vão desfalcar o Fluminense. Mas para essa partida contra o Vasco, a gente deve ter o retorno de Marlon e o Ganso, né? Além do mais, o Marcelo talvez já deve estar recuperado desse jogo contra o Vasco. Espero, né, que ele consiga se recuperar a tempo e consiga jogar esse jogo contra o Vasco. Aproveitando e falando sobre esse jogo contra o Vasco, eles estão ainda decidindo onde vai colocar esse jogo, né? Onde vai colocar essa partida, se vai colocar em São Januário, se vai colocar no Raulino de Oliveira. Então eles têm 3 opções, não, na verdade 2 opções, que são o Raulino de Oliveira e também o Engenhão. Mas a primeira opção da diretoria do Vasco é colocar o jogo em São Januário, obviamente, né, por ser o estádio do Vasco. Mas como o Maracanã está parado, né, por conta das obras no gramado e tudo mais, eles não devem fazer uma força ainda maior para colocar esse jogo no Maracanã. Então, tudo indica que vai ser no São Januário, porque o Vasco conseguiu aí uma liberação com o Ministério Público, né? Tá quase perto de acertar esse acordo para colocar o jogo contra o Fluminense em São Januário. Segundo aqui a notícia, a Gisele Cabreira, a diretora jurídica da SAF do Vasco, disse que estamos em conversas muito avançadas, só finalizando alguns termos. Então, tudo indica que teremos... Acabou de sair a notícia, saiu ainda agora, aqui no Globo Esporte. Então, tudo indica que o jogo contra o Vasco será em São Januário. E com essa vitória, né? Vitória importantíssima, gigante, vitória sofrida, mas conseguimos vencer aí por placar de 1-0. Agora, continuamos em 5º lugar na tabela. Como eu falei, se a gente tivesse vencido o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente estaria aí bem bonito, né? Estaria com 41 pontos, talvez em 3º lugar, né? Já que o Grêmio venceu e está com 39 pontos. Eles venceram do Cuiabá em casa, né? Jogando em casa. Venceram por 2-0, né? Gol de Soares e tudo mais. Estão com 39 pontos. O Flamengo acabou vencendo o Botafogo, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Venceu o Botafogo por 2-1, né? E tá aí com 39 pontos também. Então, Palmeiras empatou com o Corinthians, está em 2º colocado com 41, e o Botafogo em 1º colocado com 51. O Palmeiras deu um pouco mole, né? Poderia ter encurtado mais ainda a vantagem do Botafogo, mas deu uma certa encurtada pela derrota do Botafogo. E agora a distância são de 10 pontos, né, entre Botafogo e Palmeiras. Então vem Botafogo com 51 pontos em 1º lugar, Palmeiras com 41 em 2º, Grêmio com 39 em 3º, Flamengo com 39 em 4º, Fluminense com 38 em 5º. O Bragantino está jogando agora com o Cruzeiro e se eles vencerem a partida, se mantém aí em 6º colocado. O Bragantino vem após o Fluminense aí. Então, essa vitória foi importantíssima. Se a gente tivesse perdido ou empatado e o Bragantino vencesse, né? Eles poderiam passar a gente aí. Mas se caso vencer, tá tranquilo, vamos se manter aí em 5º colocado. Se você assistiu até aqui, se inscreve aqui no canal, galera. Se inscreve, é de graça. É só você clicar aí no botão de se inscrever. Ativa o sininho depois. Clica no like também, curte esse vídeo, compartilha. É muito importante que você se inscreve, é muito importante que você se inscreva, deixe o like, compartilhe e também ativa o sininho. Assim que você se inscrever, você clica lá para ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal, beleza? Então, tamo junto, saudações tricolores, é nóis, valeu!